Declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do município de Bandeirantes. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a cabeça. Amém. Convido a todos para que façamos a oração do Pai Nosso. Consulta o vereador Rafael Cirico Gomes Chaves, primeiro secretário da mesa, se existe quórum regimental para darmos início aos trabalhos. Senhor presidente, há quórum regimental para dar início aos trabalhos da 32ª sessão ordinária de 2020. Em leitura, o expediente é a ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal de apoio, pessoal que vai nos assistir pelos meios de comunicação. Pauta para a 32ª sessão ordinária de 2020, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Bandeirantes, 26 de outubro de 2020. Expedientes do dia, senhor presidente, nós temos recebido do Poder Executivo o ofício 607 de 2020, encaminhando resposta aos requerimentos de indicação aprovados por essa Casa de Leis. Em atenção ao ofício 160 de 2020, de 22 de setembro de 2020, passamos respeitosamente a responder às indicações dos nobres edis dessa Casa de Leis, referente à sessão plenária do dia 21 de setembro de 2020. Requerimento 099 de 2020 do nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Recebemos o expediente em Teixeira e informamos que estaremos realizando o encaminhamento necessário ao assunto indicado e ainda no decorrer do presente ano de 2020, as emendas impositivas serão atendidas pela administração municipal. Requerimento 101 de 2020 do nobre vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Recebemos o expediente em Teixeira e informamos que o assunto indicado, melhorias ao longo da rodovia PR-156, Tissuneto Matsubara, e implantação de ciclovia de lazer. Informamos que encaminhamos cópia do presente requerimento ao deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, Luiz Cláudio Romanelli, para que gestione junto ao governo estadual a implantação das melhorias indicadas por Vossa Excelência, a implantação da ciclovia de lazer junto à PR-156. Lembro que a mesma é rodovia estadual e, portanto, toda e qualquer intervenção junto à mesma deverá ser realizada pelo governo do estado do Paraná e não pelo município, até mesmo por questões legais está impedido de realizá-las. Requerimento 102 de 2020 do nobre vereadores Luiz César Teodoro Ribeiro, Luiz Gustavo Onofre e José Carlos Martins. Recebemos um expediente em Teixeira e informamos que o assunto em tela, melhorias junto à entrada do conjunto habitacional Iukit Matido, ruas Flávio Cioff e Caíto Ussua, foi encaminhada à Secretaria de Obras e também à Secretaria de Administração para análise e providências. Requerimento 103 de 2020, nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Recebemos o expediente em Teixeira e informamos que, em decorrência das informações, documentos e relatórios solicitados por Vossa Excelência, todos relacionados à Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes, nome Fantasia de Santa Casa, e ainda as questões relacionadas ao Covid, vimos a presença de Vossa Excelência e dignos pares solicitar a prorrogação de prazo por mais 20 dias, contando da leitura do presente ofício em sessão ordinária dessa Egrégia Casa de Leis para a apresentação do que foi solicitado. Esperamos obter a anuência de Vossa Excelência e demais vereadores ao que se solicita.
Requerimento 104/2020 dos nobres vereadores Manuel Afonso Pirola Vieira, Daniel Gustavo Silva, Rafael Cirio Gomes Chaves, Mônica Aparecida Tavares Moscado e Jaelson Ramalho Mata. Recebemos o expediente em Textilha e informamos que o assunto indicado deve ser precedido de concurso público para que ocorram as contratações indicadas. Requerimento em grande expediente do novo vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Recebemos expediente em Textilha e informamos que o assunto indicado institui o pagamento de complementação no valor de 3 parcelas referente ao programa instituído pelo governo federal. É louvável, mas inviável para o município como é o de Bandeirantes. Existem alguns municípios a nível de Brasil, para citar apenas 2 aqui no Paraná, Santa Helena e Itaipulândia, e outros no Rio de Janeiro, como Niterói, que assim fizeram, utilizando de fontes e recursos do royalties, que recebe da Itaipu e da Petrobras, respectivamente. Portanto, recursos financeiros, que são compensações pela exploração de energia de petróleo em seus territórios, e digne-se de passagem, não sendo pouco estes recursos. No caso do nosso município, seria interessante que Vossa Excelência e terceiros que se manifestou em grande expediente, seria interessante que Vossa Excelência, que se manifestou em grande expediente, indicasse a fonte de recursos para tal fim dentro do orçamento do município. Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar nosso protesto de autoestima e distinta consideração. Assina o prefeito municipal Lino Martins. Senhor presidente, nós temos a ordem do dia, matérias em discussão e votação única, as atas eletrônicas do dia 19 e 21 de outubro de 2020, e os requerimentos 112, 113, 114 e 115, que passo a lê-los na íntegra na ordem do dia. Matérias também em primeira discussão e votação, nós temos o projeto de resolução número 001 de 2020, de autoria da mesa diretiva. Súmula dispõe sobre normas gerais para disciplinar a transição administrativa da mesa diretiva da Câmara Municipal de Bandeirantes. Projeto de lei número 021 de 2020 do Legislativo, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação de multa para os cidadãos que forem flagrados dispensando qualquer espécie de lixo em vias públicas. Matéria em primeiro turno. Projeto de emenda da Lei Orgânica 001 de 2020, de autoria da mesa diretiva. Súmula acrescenta o capítulo 3º da transição administrativa dentro do capítulo 2º da organização dos poderes da Lei Orgânica do município de Bandeirantes, contendo a seção 1º da transição administrativa do Poder Legislativo com os artigos 87A, 87B, 87C, 87D, 87E, 87F, 87G e da outras providências. Senhor presidente, excelentíssimo presidente Daniel Gustavo Silva, nobres vereadores, essa é a pauta para a 32ª sessão ordinária de 2020. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos os colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde também ao pessoal de apoio e aqueles que vão nos acompanhar pelo YouTube. Hoje estão inscritos para essa 32ª sessão ordinária em grande expediente os vereadores Rafael Ciríaco Gomes Chaves, Manuel Afonso Pirola Vieira e Mônica Aparecida Tavares Moscado. Com a palavra, o vereador Rafael Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez me inscrevo em grande expediente, a pedido da população, fui procurado para fazer um requerimento pedindo a placas de identificação com o nome das ruas no residencial Tonico Mateus, que eles têm muita dificuldade, senhor presidente, para que cheguem documentos, cartas, nesse endereço, no endereço deles ali. E também fui procurado para fazer a revitalização, que o prefeito estude a possibilidade,
ou o prefeito atual, ou o próximo prefeito, estude a possibilidade de fazer a revitalização da quadra de esportes ali do distrito da Nossa Senhora da Candelária, do Sertãozinho, para que o pessoal possa fazer atividade, possa ter lazer naquele local. Seria isso, senhor presidente. Também falar que não constam aqui meus requerimentos na pauta, mas pode deixar para a próxima sessão, que será dia 3. Seria isso, senhor presidente. Aí quando a gente for fazer a próxima sessão, a gente já inclui na pauta os requerimentos do nobre vereador, que foi feito também na sessão anterior. Senhor presidente, para que alguns vereadores que queiram fazer parte do requerimento junto comigo, sente-se à vontade. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, aos profissionais que nos auxiliam e população que venha a nos assistir, boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente, eu me inscrevo em grande expediente para que o senhor consulte o plenário a oportunidade de ler um requerimento e que fosse votado na sessão de hoje também, por se tratar de urgência. Chegou para mim agora um vídeo em que tem uma valeta lá na Vila São Pedro, na rua 6 de janeiro, uma esquina, número 7, onde essa valeta tem uma poça de água cheias de larvas de dengue. Então, esse vídeo eu pedi para a secretaria estar encaminhando também, para cada vereador estar vendo a urgência, e para que o prefeito, de maneira imediata, mande alguém lá jogar uma areia, um cimento, alguma coisa, para sanar esse problema, porque, se os senhores verem no vídeo, são vários e várias larvinhas, e provavelmente é um mosquito da dengue. Então eu peço para que o senhor consulte o plenário, para a gente tá sendo lendo e votado no dia de hoje, por se tratar de um requerimento de extrema urgência. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, a vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste e o pessoal que vai assistir ainda essa sessão bem próximo aí. Senhor presidente, eu pedi o grande expediente para dizer aos nobres vereadores que a comissão que altera o regimento interno, que atualiza alguns itens, na qual faço parte, eu e a senhora Tatiana e o senhor José Fernandes, nós já temos pronto uma minuta. E eu vou deixar na casa para que os vereadores possam dar uma analisada ainda antes de colocar para votação. E se alguém ainda quiser fazer algum pedido para alterar alguma coisa do regimento interno, para dar mais agilidade, ou para dar mais efetividade a algum trabalho que tenha sido prejudicado de alguma certa forma, enfim, qualquer coisa que venha dar melhorias no nosso regimento interno ainda está aberto, tá? Mas essa minuta já vai ficar à disposição para quem quiser. Outra coisa... Sim. Eu deixei aqui na secretaria algumas alterações do regimento. Você chegou a receber? Tudo que os vereadores, os nobres vereadores deixaram foi incluído. Inclusive, a senhora Tatiane já vinha com alguns pedidos de alterações antigas, de quando ainda presidente, também foram incluídos, e eu vou confirmar se o seu pedido entrou, tá? Senhor presidente, outro pedido eu me refiro à líder do prefeito, se puder pedir para o nosso prefeito, ainda na sua gestão, retornar com os cursos e as oficinas, principalmente a oficina que tratava da hidroginástica, e que agora com as flexibilizações dos decretos está mais fácil de retornar, e todo mundo já sabe como lidar, como tratar, como prosseguir diante do vírus. Eu tenho certeza que a empresa responsável, tanto a Nado Livre, quanto as outras empresas que também prestam cursos e oficinas para o CRAS, possam aí retornar e dar continuidade dos seus trabalhos, que a gente sabe que agora a qualidade de vida, o aumento, da imunidade, a manutenção da saúde é importante também no combate ao vírus. Se a senhora puder, eu agradeço a senhora intervir por nós, junto ao prefeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora.
Tendo em vista a solicitação do nobre vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, por se tratar, né, de uma situação de saúde pública também, né? Até o nobre vereador no grupo hoje, o Gustavo, ele sugeriu que procurasse a vigilância sanitária. Então, a título de celeridade, né? Eu acho que a melhor forma é a gente fazer um ofício encaminhando a vigilância sanitária e um ofício também encaminhando a administração. Aí a gente nem coloca em votação, só peço para que o nobre vereador daí pede as medidas aí na secretaria da Câmara, e amanhã eu assino o ofício e já encaminha aí os pedidos que o nobre vereador efetuou, até para que seja mais célere, tá bom? Havendo quórum regimental, passaremos à ordem do dia. Esta presidência coloca em discussão as atas eletrônicas dos dias 19 de outubro e 21 de outubro do ano de 2020. Em discussão? Em votação, os vereadores favoráveis às atas eletrônicas permaneçam como estão e os contrários se levantem. Informo que as atas eletrônicas dos dias 19 e 21 de outubro foram aprovadas por unanimidade. Votação de requerimentos e indicações. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento 112 de 2020, de autoria da vereadora Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, senhores vereadores, Sônia Regina Zamboni, requerimento de indicação 112 de 2020. A vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer após ouvido plenário que seja encaminhada cópia do presente ao senhor prefeito municipal Lino Martins, com o intuito de indicar que este verifique a possibilidade de prorrogar o contrato de prestação de serviço número 22 de 2020, pregão presidencial número 01 de 2020, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço para a operação de linha de transporte escolar na zona rural e urbana do nosso município. Justificativa. Por força de decreto municipal número 3.173, de 17 de março de 2020, a situação como de conhecimento público adveio à epidemia gerada pela infecção humana do coronavírus, o Covid-19, que resultou de emergência de saúde pública de importância nacional, derivando a necessidade de o município adotar medidas urgentes no tocante à preservação, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde. Resta-se absolutamente incontestável que, devido à incerteza advinda no momento em que estamos vivendo, não temos como precisar exatamente quando ou em quais circunstâncias a epidemia irá cessar. Marco este que seria necessário para se prorrogar o retorno de forma presencial das aulas ou mesmo das atividades desempenhadas pela Secretaria de Educação. Logo, as dúvidas sobre o futuro diante da epidemia possuem reflexos diretos, não apenas na saúde pública municipal, mas sobretudo quanto aos demais procedimentos atinentes às prerrogativas da administração frente às suas atividades voltadas à população, em especial no tocante ao transporte escolar, que igualmente, dada a sua essencialidade e necessidade pública permanente, possui natureza de serviço a ser executado de forma contínua, efetuando os apontamentos acima, visando resguardar o interesse público, sobretudo diante de possível retorno nas aulas, necessário se faz a prorrogação do contrato prestação de serviço para a operação de linha de transporte escolar da zona rural e urbana do nosso município de Bandeirantes, vez que a educação, direito fundamental social, deve ser garantida pelo ente estatal, nos termos do artigo 208 e 227 da Constituição Federal, que inclui o transporte escolar como uma das formas de efetivação desse dever de Estado, visando assegurar o acesso e a permanência dos estudantes na educação básica. Assim requer, seja encaminhada a cópia do presente ao senhor prefeito municipal Lino Martins, com o intuito de indicar para que esse
verifique a possibilidade de prorrogar o contrato de prestação de serviço número 22 de 2020, pregão presencial número 01 de 2020, cujo objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço para operação de linha de frente de transporte de zona rural ou urbana do nosso município de Bandeirantes. Neste termo, espera deferimento, Bandeirantes, 7 de agosto de 2020, assina a vereadora propositora Sônia Regina Zamboni. Discussão, requerimento de número 112, 2020, de autoria da vereadora Sônia Regina Zamboni. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem ou se manifestem. Informo que o requerimento de número 112 de 2020, de autoria da vereadora Sônia Regina Zamboni, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa a leitura do requerimento de número 113 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento 113 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, vereador que abaixo subscreve em conformidade regimental com o texto regimental com o uso das atribuições do cargo de vereador com base no artigo 5º da Constituição Federal, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 12.527 de 2011, a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas. Dirige-se respeitosamente a Vossa Excelência, Prefeito Municipal, com o objetivo de reiterar requerimento 103 de 2020, o qual solicita cópia dos documentos da Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes, em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso às informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato à resposta, em conformidade com o referido artigo, deve ser expedido o prazo máximo de 20 dias contados do protocolo desse requerimento junto à Prefeitura Municipal. Neste termo, espera deferimento Bandeirantes, 14 de outubro de 2020, assina o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Em discussão, requerimento de número 113 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que o requerimento de número 113 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento de número 114 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento de indicação número 114 de 2020 do vereador José Carlos Martins, vereador que abaixo subscreve, requer após ouvido plenário, seja nos termos regimentais, seja encaminhada cópia deste ao excelentíssimo prefeito senhor Lino Martins, indicando ao chefe do Poder Executivo determine ao setor competente da Prefeitura Municipal a instalação de 2 redutores de velocidade, lombadas, dentro das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, na rua São Sebastião Faria, localizada atrás da Casa da Amizade. Justificativa. Justifica o presente solicitação por ser de grande valia e a fim de evitar acidentes, e na pior hipótese um eventual atropelamento de crianças e adolescentes que frequentam aulas particulares na residência da professora Lurdinha Luciano. Neste termo, espera deferimento, Bandeirantes, 15 de outubro de 2020, assina o vereador José Carlos Martins. Número 114 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Martins. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que o requerimento de número 114 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Martins, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento de número 115 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Martins.
Requerimento indicação número 115 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador que abaixo subscreve requer, após ouvido o plenário, nos termos regimentais, seja encaminhada cópia deste ao excelentíssimo prefeito municipal Lino Martins, que o chefe do Poder Executivo determine ao setor competente da Prefeitura, mais precisamente junto à autarquia do SAAI, as providências necessárias para melhorar o fornecimento de água das residências localizadas no conjunto Carvalho Henrique, Dejo Mineiro, João Teodoro, Humberto Teixeira 1 e 2 e bairros adjacentes. Justificativa. Justifica a presente solicitação por ser as localidades acima mencionadas um importante polo de moradores do nosso município. E aquela região tem crescido muito e a população reclama de falta e fornecimento de água daquela região. Assina Bandeirantes, 15 de outubro de 2020, assina o vereador José Carlos Martins. Em discussão, requerimento de número 115 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Martins. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que o requerimento de número 115 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Martins, foi aprovado por unanimidade. Matérias em primeira discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura da súmula do projeto de resolução de número 01 de 2020, de autoria da Câmara de Vereadores. Projeto de resolução 001 de 2020. Súmula. Acrescenta o capítulo 3 da transição administrativa dentro do título 2º da Organização dos Poderes da Lei Orgânica do Município de Bandeirantes, contendo a seção 1ª da transição administrativa do Poder Executivo e da seção 2ª da transição administrativa do Poder Legislativo, com os artigos 87A, B, 87C, 87D, 87E, 87F, 87G e da outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de resolução de número 001/2020, de autoria da mesa diretiva. Continua a discussão. Encerrada a discussão, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a primeira votação nos termos regimentais do referido projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, chamada nominal para a primeira votação do projeto de lei de resolução número 001 de 2020. José Fernandes da Silva. Favorável. Antônio Carlos Demício. Meu voto é favorável. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, eu voto sim ao projeto. Tatiane Pereira Savaini Azevedo. Peço para a Tatiane repetir o seu voto. Favorável. Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, voto favorável no projeto de resolução número 001/2020 dessa mesa diretiva. José Carlos Martins. Senhor presidente, demais vereadores, público irá nos assistir. Senhor presidente, voto favorável. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de resolução 01/2020 da mesa. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, favorável ao projeto. Manuel Afonso Pirola Vieira. Voto favorável. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Senhor presidente, eu voto favorável ao projeto. Eu, Rafael Siri Gomes Chaves, voto favorável. Sônia Regina Zamboni. Presidente, voto sim no projeto de resolução de número 001/2020, de autoria desta mesa diretiva.
Senhor presidente, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei de resolução 001 da mesa diretiva por unanimidade. Som. Informo que o projeto de resolução 001/2020, de autoria da mesa diretiva, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura da súmula do projeto de lei de número 021/2020, deste legislativo, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Alô? Projeto de lei 021 de 2020 desse legislativo, que tem como súmula, dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação de multa para os cidadãos que foram flagrados dispensando qualquer espécie de lixo em vias públicas. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 021/2020 deste legislativo. Com a palavra, o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, a intenção dele surgiu em uma viagem que eu fiz o ano passado. Fui visitar uma prima minha em Toronto, Canadá, e passeando por lá, eu percebi o quanto a população, né, o povo de lá é educado, cuida bem do lixo. E aí, né, questionando com a minha prima, né, com a família de lá, o porquê daquilo. Ela falou da civilização, por se tratar de um país de primeiro mundo, e a própria população corrige. Se uma pessoa lá jogar um lixo e a outra vê, imediatamente essa pessoa que viu vai chamar a atenção da que jogou. Então isso é uma coisa que o nosso país carece, né? E uma das maneiras de chamar essa atenção para cá, para a nossa cidade, eu achei nesse projeto de lei, que ele diz o seguinte: se for flagrado, né, uma pessoa jogando lixo, ela pode denunciar junto à prefeitura, e a prefeitura fica encarregada aí de aplicar uma multa a essa pessoa. Então, se caso uma pessoa for jogar um lixo, e outra vez fala, ó, existe um projeto de lei que vai te dar multa, hein? Eu acho que isso vai fazer com que as pessoas se autocorrijam, né, na rua, né? Imediatamente, a hora que vê, ó, viu, tem um projeto de lei, hein? Se alguém vê você jogando lixo aí, vai te multar. Eu acredito que essa seja mais uma maneira de tentar evitar, né, que as pessoas joguem lixo na rua, e faça com que as pessoas tenham mais consciência, que as pessoas tenham mais aí respeito, né, com a cidade limpa. E também, senhor presidente, eu tenho que ver na secretaria, era mais vereadores. Eu peço que a secretaria também acrescente, se eu não me engano, está lá previsto no e-mail, acrescentar também mais autores desse projeto de lei, que eu tinha até comentado com eles. Aí depois eu peço que o Robertinho Rafael acrescente. E é isso aí, esse projeto de lei ele vem com esse intuito aí de fazer com que o cidadão ele tenha medo de jogar um lixo na rua, como ultimamente a gente vê, o cara jogar um papel de bala no chão, uma latinha, um lixo, porque de uma certa maneira não há fiscalização, né? O cara joga, não dá nada para ele. Joga ali e tal, beleza, ninguém viu, não dá nada. Então esse projeto de lei pode ser com que as pessoas possam chamar a atenção, falar, ó, se você fazer isso aí, você pode ser penalizado. Existe um projeto de lei que pode te dar multa, e a pessoa pode aí, então, ficar com medo e evitar de jogar lixo na rua. É isso aí, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Basto.
Presidente, eu gostaria de solicitar a leitura desse projeto de lei. Diante da solicitação do nobre vereador, defiro o pedido. Súmula. Dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação de multa para os cidadãos que forem flagrados dispensando qualquer espécie de lixo nas vias públicas. Artigo 1º. Fica obrigado todos os cidadãos a cooperarem com a limpeza pública, não descartando o lixo nas ruas e logradouros públicos. Artigo 2º. É proibido jogar lixo em qualquer natureza em rodovias, rios, ruas, praças e logradouros públicos. Artigo 3º. Para efeitos desta lei, entende-se que lixo deverá ser jogado no lixo, e não na rua, na calçada, terreno baldio, terreno sem construção, os terrenos com construção ou desabitados, os imóveis e terrenos que, embora habitados, e demais áreas públicas sem a finalidade de receber o lixo, inclusive áreas rurais. Artigo 4º. O cidadão que for flagrado jogando lixo em lugar não apropriado, aplica-se a multa de 5 UFM, podendo ser parcelada em até 5 vezes. Artigo 5º. Fica o cidadão autorizado a filmar tal infração, desde que, contudo, contenha no vídeo tal finalidade de captar o indivíduo jogando lixo em lugar público. Parágrafo único. O cidadão poderá denunciar a infração junto à Prefeitura Municipal de Bandeirantes, identificada ou anônima, mas que contenha o nome completo, endereço e demais informações que forem convenientes do infrator para a identificação. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Assino o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. A justificativa do projeto. O presente projeto de lei tem como objetivo, acima de tudo, coibir severamente o descarte de lixo, objetos móveis e entulhos em área pública ou particular do município, abrangendo todos os locais do município, independentemente de ser zona urbana ou rural, e a forma para que isso seja adotado na prática é penalizando quem vier praticar atos contra a limpeza pública, pois todo cidadão tem o dever de colaborar com a limpeza pública. É comum ver lixos móveis velhos, recicláveis, jogados à beira das ruas e estradas. Portanto, cabe à Prefeitura e ao próprio cidadão fiscalizar e reeducar as pessoas nessa prática, exigindo que não somente os itens mencionados acima, mas também qualquer tipo de lixo possa ser depositado em locais específicos, como lixeiras, caçambas de lixo, entre outros. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Queria primeiro parabenizar o Mano pela iniciativa. Vejo também que, pela justificativa, a intenção é de educação. É uma lei que visa educar o cidadão a contribuir. Eu me lembro até de uma frase de uma campanha que foi feita no município há alguns anos atrás, que diz assim que a cidade mais limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja, né? Então, essa consciência de evitar jogar o lixo, seja nas vias públicas, seja nos terrenos, seja em qualquer situação. Muito bem. Ocorre que a lei está previsto assim: entra em vigor na data da sua publicação. Significa que, se nós fizermos as 3 votações, logo em seguida o município já pode multar. Eu penso que seria interessante prever um tempo de publicação, divulgação e conscientização, no mínimo aí de uns 3 meses pelo menos, antes de que começasse a aplicação das multas, né? Para que a população fosse comunicada, né? Uma vez que a maioria das pessoas não tem acesso a jornal, principalmente a Folha do Norte, que é onde é publicado as nossas leis. Então, algumas pessoas não têm acesso. Eu acho que seria interessante prever isso aí, mas é passível de uma emenda, né, para esse fim. Então, que passasse um período de transição aí de 90 dias, pelo menos, até que passasse a se aplicar as multas. E a segundo ponto, se não me engano, quando há uma previsão de multa,
tem que se direcionar para algum fundo. Não sei se há essa exigência, o nobre presidente, que é da área jurídica, pode tirar essa dúvida minha, por favor. Legal, nobre vereador. Essa primeira situação, né, da questão do prazo, isso daí, perante o Código Civil, chama vacatio legis, né, que é o período entre a publicação e a entrada em vigor, né. Como o próprio projeto já está dizendo que já entra a partir da data de sua publicação, então não tem esse período, né. Vamos supor que não existisse esse artigo, se ele tivesse sido omisso no presente projeto, o Código Civil fala que seria de 45 dias. Mas né, a prerrogativa dos vereadores de emendar o projeto, ela pode ser feita colocando esse prazo. É um termo que é chamado, né, vacatio legis, daí é entre a data da publicação e a data de produzir os efeitos. Então, se suprimir ele, se suprimir ele e tiver sem estar com os termos que está ali, automaticamente o Código Civil já fala que é 45 dias. Mas nessa condição, acho que o ideal seria colocar aí um prazo de 90 dias. Isso, 60 dias ou 90 dias. Daí o nobre vereador que já deu a ideia ou o autor do projeto já faça essa emenda já na segunda votação. Em relação ao fundo, também pode ser feita a emenda já para que se coloque, né, essa situação. Normalmente, se o Ministério Público aplicar uma multa utilizando, né, deste projeto de lei, ele destina já onde deve, o próprio Ministério Público, quando dá uma multa administrativa. Relacionado ali, pelo que o projeto de lei está dizendo, é que o município aplicará a multa. Então, eu acredito que também o prefeito possa ter aí o poder discricionário da onde que vai isso daí, entendeu? Mas eu acho que o ideal seria já apontar o fundo, a localidade que seria destinado. Isso daí também pode ser feito um estudo. Estamos ainda em primeira discussão e votação. Isso, se já existe o fundo, né? Se já existiu, o ideal seria para o fundo que já existe, né? Olha, para vocês verem, o PROCON, até onde eu trabalhei lá no PROCON, existe o fundo de defesa, proteção e defesa do consumidor, né? Era para ter sido criado esse fundo, até o momento eu desconheço que foi criado, né? A lei aqui na Câmara já foi aprovado, tudo certinho, mas lá no Executivo parece que até o presente momento não existe ainda essa conta, né, essa criação desse fundo. Correto, vereador? Continua a discussão. Encerrada a discussão, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada dos vereadores para a primeira votação nos termos regimentais do prazo do número 021/2020. Chamada nominal para a primeira votação do projeto de lei do Legislativo número 021 de 2020, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. José Fernandes da Silva. Favorável. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, senhores vereadores, meu voto é favorável ao projeto de lei 021/2020. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, eu voto sim ao projeto de lei 021 de 2020, de autoria do Legislativo. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Favorável. Jaelson Ramalho Mata. Voto favorável ao projeto de lei 021/2020 do Legislativo. José Carlos Martins. Voto favorável, senhor presidente. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de lei 021/2020 do Legislativo. Luiz Gustavo Onofre.
Será que esses microfones que já estão avisando que esse vereador não vai voltar? Já está desligando ele? Já está avisando? Senhor presidente, sou favorável. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, meu voto é favorável ao projeto de lei número 021 de 2020 do Legislativo. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Por hora eu vou votar favorável, mas eu vou guardar as alterações para seguir as próximas votações. Obrigado, senhor presidente. Eu, Rafael Siri Gomes Chaves, parabenizo o Manuel Afonso Pirola Vieira pelo excelente projeto de lei, como já fez os dois anteriores. Sou favorável. Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, voto sim no projeto de lei de número 021/2020, que tem como autor o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Senhor presidente, o projeto de lei do Legislativo 021 de 2020 fica aprovado em primeira votação por unanimidade. Informo que o projeto de lei de número 021/2020 deste Legislativo, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira e outros vereadores, foi aprovado por unanimidade. Matérias em primeiro turno de discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura da súmula do projeto de emenda à lei orgânica de número 001/2020, de autoria da mesa diretiva. Projeto de emenda da lei orgânica número 001 de 2020. Destina-se à proposição em transição. Assunto: acrescenta o capítulo 3º da transição administrativa dentro do título 2º da organização dos poderes na lei orgânica do município de Bandeirantes, contendo a seção 1º da transição administrativa no poder legislativo, com os artigos 87A, B, C, D, E, F e G e da outras providências. Obrigado, nobre vereador. Para que os vereadores entendam um pouco, para que essa resolução que nós votamos de 001/2020 tenha seus efeitos, há necessidade de emendar a lei orgânica também, para que possamos aí estabelecer aí os critérios da resolução que foi votada já. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de emenda à lei orgânica de número 01/2020, de autoria da mesa diretiva. Continua a discussão. Encerrada a discussão, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a primeira votação nos termos regimentais do projeto de emenda à lei orgânica número 001/2020, de autoria da mesa diretiva. Projeto de resolução 001 de 2020. Proposta de emenda da lei orgânica. Primeira votação. Chamada nominal. José Fernandes da Silva. Favorável. Eu peço ao excelentíssimo presidente Daniel Gustavo Silva que efetue seu voto. Voto sim ao projeto de emenda à lei orgânica de número 01/2020, de autoria da mesa diretiva. Sônia Regina Zamboni. Presidente, voto sim. Projeto de emenda à lei orgânica de número 001/2020, de autoria da mesa diretiva. Eu, Rafael Siri Gomes Chaves, sou favorável ao projeto de emenda da mesa diretiva. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Sou favorável ao projeto. Manuel Afonso Pirola Vieira. Favorável. Luiz Gustavo Onofre. Favorável ao projeto. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de emenda à lei orgânica 001/2020 da mesa diretiva. José Carlos Martins. Voto favorável, senhor presidente. Jaelson Ramalho Mata.
Senhor presidente, voto favorável ao projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Tatiane. Favorável. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, eu voto favorável ao projeto de lei de emenda à Lei Orgânica da autoria favorável. Antônio Carlos Demício. Voto favorável. Senhor presidente, fica aprovado. Fica aprovado em primeiro turno a proposta da emenda da Lei Orgânica do projeto de resolução 001 de 2020 da mesa diretiva. Informo que em primeiro turno o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020 de autoria da mesa diretiva foi aprovado por unanimidade. Está encerrada a ordem do dia. Consulto o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação, pessoal. Senhor presidente, não há vereadores ou vereadoras inscritos em explicação pessoal. Obrigado aos nobres vereadores e ao público que irá nos assistir futuramente. Obrigado, senhor José Fernandes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 18h04.